Paz de Cristo a todos, permitam-me alguns acenos acerca do segundo domingo da Quaresma, chamado esse domingo da Transfiguração do Senhor, o Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, do versículo 28 ao 36. E esse tempo nos coloca entre as práticas sintéticas da existência e da vida de Cristo e também, por assim dizer, da vida dos cristãos. Dentre estas práticas está o jejum, a caridade, e esse segundo domingo nos coloca diante justamente da ação ou da oração e seus efeitos na vida do Filho de Deus, daquela pessoa que reza. O texto coloca que Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e vão ao monte. E ele os faz subir, né? Então, o texto diz que como que se Jesus usasse uma força para tomar Pedro, Tiago e João e fazendo-os chegar ao monte, o monte que figura o Monte Sinai, onde Moisés conta-nos o livro do Êxodo que ele leva então Araão, Nabade e Abiú. Então, assim também essa figuração de que não levar todo o povo, não levar todos os discípulos, levar esses três, e com esses nomes, né? Simão, que é chamado aqui de Pedro, então Petrus, que nos recorda justamente a dureza, está se colocando justamente o que? O que faz a oração, né? Então a oração vai fazer com que a pessoa ela possa vencer as dificuldades, primeiramente essas dificuldades próprias, tanto é que Jesus é que tem que tomar e consigo. A primeira leitura diz justamente no livro do Gênesis, em que Deus faz então uma aliança com Abraão, e quando ali o sol, no versículo 17 diz, né, quando o sol se pôs, se escureceu, apareceu um braseiro de fogo, então que vai retratando justamente uma experiência orante. E Jesus conduz, ao conduzir ao monte, fazer subir ao monte, faz justamente figurar esta experiência daquilo que é divino, daquilo que é celeste. O texto diz, então, com o objetivo de orar, né? Então, aqui o orar, nós entendemos justamente como esta experiência da elevação espiritual que o texto nos propõe. O texto diz, enquanto se dá, vamos frisar justamente, né, que é um acontecimento, é uma realidade. A oração, ela não é uma abstração irreal, mas é justamente uma ação da realidade humana, ou seja, o ser humano necessita disso, o ser humano precisa desta expressão, né, dessa faculdade do ser, que enquanto eles rezavam, né, então esse rezar, este orar, se dá justamente no sentido de colocar, né, expressar seus anseios profundos diante de Deus. Que anseios são esses? Nós ouvimos na primeira leitura, Deus faz uma grande promessa a Abraão. Então, a liturgia vai nos colocando o quê? Que a oração é justamente esta porta, esta abertura, esta compreensão para como alcançar os objetivos, os grandes objetivos. O texto vai dizer que o rosto de Jesus, a aparência de Jesus mudou. O verbo grego ereton, né? Então que heteron, né? Então isso do hétero, isso do diferente, então para dizer, né, que o rosto de Jesus, né, a face de Jesus, ela se torna, ela foi constatada como uma identidade diferente. E suas roupas, né, a roupa muitas vezes é o status da pessoa, né, diz que essas roupas ficaram então luminosas, né, exastraton, para justamente dizer, né, que para além da luminosidade dos
astros, né? E de uma brancura que o texto vai dizer leukos, que significa a pureza. Então, Jesus rezando, ele alcança esse status, né, de similitude divina, para mostrar justamente que a oração ela produz esse contato com a excelência, ela leva à excelência. E o texto faz justamente perceber que viu-se ali falando com Jesus, né? Então uma espécie de constatação, né? No mesmo nível, ou seja, vitoriosa, né? Personagem como Moisés e Elias. Moisés é aquele que é considerado o libertador, doador da lei. Elias, pela força que ele usou contra os sacerdotes, então coloca-se justamente um campeão. Então, um libertador e um campeão. Que o texto vai nos conduzindo, então, como vencer, como ser vencedor e como se livrar também daquelas contrariedades na existência. E eles então estão envoltos em glória para dizer justamente que eles são vitoriosos, eles são vistos como aqueles que também venceram, e falavam o que? Da morte de Jesus, do seu sofrimento. Para alcançar aquilo que ele disse, né, da ressurreição, da vitória, é preciso passar por essas dificuldades, né? Então a oração ela vai justamente iluminando a existência da pessoa para que ela possa encontrar o caminho da vitória. E justamente diz, né, que ele iria então passar por esse sofrimento em Jerusalém, a cidade santa, e aqui se dá um paralelo entre a cidade santa, o melhor lugar, né, em que Jesus vai enfrentar o pior, e quando Pedro vai dizer, né, ficar aqui em oposição lá, porque a ideia de querer o melhor sem enfrentar as dificuldades, então isso não é possível. O texto diz que Pedro e seus companheiros, no sentido desse que partilham, né, pedra, partilham o desejo de poder, estavam ali se deixado levar pelo sono, né? Então como quem diz assim, rezar para quê, né? E enfrentar dificuldades, né? Uma certa desilusão de enfrentar dificuldades. No entanto, quando eles, né, percebem essa glória, né, diz o texto, né, ao despertarem, né, ou seja, tomaram interesse quando viram essa perfeição, essa vitória de Jesus. Eles então se despertam, a forma de dizer, né, que eles agora estão interessados, né, como conseguir isto, e, e diz o texto, né, vendo que estavam se distanciando Moisés e Elias, né, ou seja, para dizer que esta vitória, né, esta força que foram passageiras, não são compatíveis, porque a vida e a vitória em Jesus ela não passa, a vida e a vitória não passam em Jesus. Pedro usa a expressão que o Lucas usa de epistata, como aquele que ensina com a referência do alto. Ele diz, né? Temos um desejo, né? É bom estarmos aqui, ou seja, ficou interessante, né? Ver esse nível de vitória, esse nível de alcance. E ele então se dirige a Jesus, né? Para construir ali tendas. A tenda é a morada provisória, né? Então, e o texto, né, vai dizer que uma para ti, né, outra para Moisés, outra para Elias, como se, né, na cabeça de Pedro, porque não entende, o texto até vai dizer isto, que ele não compreende, ou seja, não entende a lógica de Deus. Ele pensa que a lógica também é uma lógica humana, de vitória, de poder, de força, de guerra. E o texto diz, né, ele não sabia o que estava a dizer, porque ele não, Jesus depois vai dizer, você não pensa como Deus, você pensa como os homens, ou seja, falta a lógica de Deus no pensamento de Pedro, e essa lógica só pode ser adquirida medida da vida de oração, da intimidade com o Senhor. O texto, no versículo 34, diz que enquanto Pedro assim falava, ou seja, expunha a sua lógica, diz que uma nuvem, né, uma névoa clara,
A nuvem é este acontecimento da manifestação da divindade, né, daquilo que é de Deus, do absoluto, os encobre, mas sendo uma névoa clara, não é que esconde, mas é que vai colocar dentro da lógica, dessa lógica de Deus. E os discípulos, então, eles como que são envolvidos ali, como se eles desaparecem, para dizer justamente que a lógica humana ela deve ser envolvida pela lógica divina para encontrar a verdadeira a verdadeira conformidade que foge das contradições. E da nuvem ouviu uma voz, né? Então Deus não se manifesta, Deus não se mostra, porque o ser humano não comporta, ele não é, Deus não é para ser comportado para o ser humano, é o ser humano que é comportado em Deus, né? E ao dizer a voz, para dizer o quê? Que a comunicação se entende, mas não se comporta a pessoa de Deus, o ser humano é que vai adentrar a esse plano de Deus, e esta voz dá a conhecer, né, com muita clareza, né? Este é o meu filho muito amado. É uma forma de colocar que a referência de ser vitorioso é o filho, e é o único filho que pertence a Deus, e que ele é muito amado porque nele estão as características ou os critérios para esta vida elevada, esta vida vitoriosa, esta vida santa. Deus então determina, né, que somente a ele deveis prestar ouvidos, né, e dar valor à lógica que ele indica como vencer, enfrentar os desafios e confiar no plano de Deus. E frisa, né, enquanto ainda ressoava a voz, para dizer que foi um acontecimento, uma comunicação real, achou-se somente ali Jesus, unicamente, né? E a expressão é eurete, que nos recorda a expressão eureka, como a grande solução. É Jesus, então, o caminho, né? Ninguém mais. Eles também, os discípulos, não falam mais nada, porque se é para ouvir Jesus, então, mesmo as suas impressões, por mais belas de contar a experiência, eles mantêm o silêncio para dizer justamente que a experiência da oração como intenso diálogo, né, que revela esse propósito de Deus. O que São Paulo diz, né? Somos cidadãos do céu. Então que nos coloquemos na vida de oração, aproveitemos esse tempo como um tempo fecundo, um tempo que é como se fosse uma terra adubada, onde aquilo plantando vai dar certo. Então que a gente se coloque em oração com destemor, confie no plano de Deus e vamos alcançar os grandes planos para a nossa vida. Boa Quaresma.